Festa de aniversário na casa de André. Ele estava completando 8 anos. Entre os vários presentes, um recebeu atenção especial. Um quadro com a gravura de um palhaço. Ele usava um chapéu amassado com uma flor morta e tinha um semblante triste. André não tinha mais tranquilidade para brincar em seu quarto. Se sentia vigiado pelo estranho quadro pendurado na cabeceira de sua cama. Ele tinha a impressão que o palhaço se mexia enquanto ele brincava. O pior era quando anoitecia. Na hora de dormir, ele ouvia estranhos ruídos que pareciam vir do quadro. Levantava, ligava a luz e lá estava o palhaço com um semblante triste, mas ao mesmo tempo com um sorriso cínico. O medo era tão grande que um dia ele teve um terrível pesadelo com o palhaço. Acordou no meio da noite e foi correndo para o quarto de sua mãe. Acordou disposto a dar um fim naquele medo. Pegou o quadro e colocou no chão e ficou observando aquela gravura. Era como se o palhaço tivesse vida. André pegou uma faca e começou a raspar os olhos do temível palhaço. Sem olhos, ele não parecia tão terrível assim. Quando sua mãe chegou e viu o que ele tinha feito com o quadro, ficou muito nervosa e lhe deixou de castigo. Uma semana inteira sem computador e videogame. Ele não sabia mais o que fazer. Ele sentia a presença do palhaço no quarto. Se apagava a luz, ficava vendo coisas. Se acendia, lá estava o quadro, agora sem os olhos e com um ar de vingança. Pegou o quadro e colocou embaixo de sua cama. Deitou e pensou que tinha achado uma boa solução. Mas começou a ouvir uma risada bem baixinha, como se estivesse provocando. De repente, André sentiu um forte puxão em seus braços. "Agora você vai ouvir!" disse o palhaço em cima de sua cama. O garoto não podia acreditar que o palhaço estava na sua frente. Não era uma gravura, era real. Seu rosto era sombrio. Sua maquiagem estava desbotada. Ele usava uma roupa rasgada, suja. Era como um circo de horrores. "Me larga, seu palhaço horroroso! Me larga!" gritou André se debatendo. O palhaço continuou a segurá-lo com muita força e dava gargalhadas. De seus olhos escorria um líquido negro. O palhaço ergueu a mão e enfiou com toda a força no peito de André. Ele sentiu o amargo sabor da morte em seus lábios. Não podia se entregar, não podia deixar sua vida escapar. De repente, um clarão e uma forte sacudida em seus ombros. Acorda, filho, calma, foi apenas um pesadelo", disse sua mãe. A mãe de André deixou ele dormir no quarto dela, mas ele sabia que seria só naquela noite. E na próxima noite teria que enfrentar o palhaço novamente. Na escola, ao contar o que aconteceu, seus amigos lhe deram a ideia de queimar o quadro. Com um saco de lixo, entraram no quarto, sem que a empregada percebesse, pegaram o quadro e botaram dentro do saco. Onde vamos queimar?" perguntou André a seus colegas. "Na minha garagem, vamos botar fogo nesse palhaço", respondeu Fernando. Jogaram álcool e André riscou o fósforo e por fim jogou em cima do quadro. As labaredas consumiram o quadro. A gravura se desmanchou até não restar mais nada. E todos comemoraram, menos a mãe de André, que ficou revoltada ao saber que o garoto tinha destruído o quadro que seu avô lhe deu. 3 meses depois. Festa de aniversário na casa de Fernando. Já tinha passado alguns meses após o acontecido, e todos os amigos reunidos, inclusive André, muitos deles presentes, chegaram. Carrinho de controle remoto, videogame, bola, mas faltava desembrulhar um presente. Ninguém sabia quem tinha dado aquele. Estava encostado na parede e embrulhado com um papel marrom. "Oba, vamos ver o que é esse", gritou Fernando, chamando os colegas. "Acho que é um jogo", disse André. "Não, eu acho que é um quebra-cabeça." E ao desembrulhar, a terrível surpresa: o quadro do palhaço.